Olá! Aqui é a Viviane, do blog Cidadania Mil, e hoje nós vamos falar com uma advogada, a doutora Carla Sanches, e ela vai contar um pouquinho sobre a trajetória dela na advocacia. Então, a doutora Carla, minha amiga, colega de trabalho, também professora, e enfim, gostaria de agradecer por você ter topado esse bate-papo. Não é assim um corredor polonês, né? Pode ficar tranquila. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser advogada, mulher, mãe, dona de gato. Enfim, conta pra gente. E aí, como é que foi a sua escolha do direito? Você escolheu o direito ou o direito te escolheu? Olá, internautas, tudo bom? Prazer estar aqui no canal da Vivi e é um prazer poder trocar um pouco com vocês do meu conhecimento jurídico e de vida. Ah, muito bem. E assim, como a gente fala, você é advogada há quantos anos? Eu sou advogada há 21 anos, atuo no direito do trabalho a maior parte do tempo e fui levada a isso. Não era exatamente o que eu pretendia fazer no ramo do direito, mas por conta de fazer um estágio nessa área, acabei ficando e tô aí, né, até hoje. Foi meio que o direito do trabalho te fisgou, né? O direito do trabalho que me fisgou. Quando eu estava fazendo estágio, eu fui trabalhar num escritório que só tinha ações trabalhistas, não tinha nenhum outro tipo de ação. E aí eu me voltei totalmente para essa área do direito. Só posteriormente trabalhei em outros lugares, que fui ter contato com o direito consumidor, outros ramos do direito. Agora estou interessada no direito médico, estou estudando. Enfim, o direito é sempre aquele leque muito rico que você pode ir para vários lados, né? Eu tenho curiosidade, até para dividir aqui com os nossos internautas, como foi para você ver essa ligação entre a realidade e o sonho, não é? Porque você entrou na faculdade, começou a cursar e tenho certeza que aconteceram alguns desafios. Qual foi o seu maior desafio durante a faculdade de Direito? Houveram muitos desafios. Tanto que você, quando está na faculdade, você vê a teoria, é tudo muito bonito, você cria uma expectativa muito grande e depois quando você parte, você vai ter contato no estágio com a realidade, você vê algumas coisas que não são tão maravilhosas como na teoria. O desafio para mim na faculdade, além da questão da realidade, do direito na prática, foi que eu tive minha filha no 4º ano da faculdade. Então para mim foi um desafio bem grande conciliar maternidade, faculdade, estágio. Tudo bem que naquela época eu tinha 20 e poucos anos, você tem outro pique, mas olhando assim para trás, eu fico pensando como que eu consegui dar conta de tudo aquilo. E ainda também na época da faculdade, meus pais faleceram, então eu tive uma série de sequências de fatos que ocorreram na minha vida pessoal, mas que, na verdade, não me fizeram desistir, muito pelo contrário, até me impulsionaram em terminar a faculdade, em exercer uma profissão. Na época eu trabalhava, antes de fazer estágio, eu trabalhava numa parte administrativa de um hospital, trabalhei muitos anos lá. Então eu queria mudar minha vida, eu queria mudar minha história e através do curso do direito, da advocacia, era uma oportunidade de mudar, né,
a história em vários aspectos. Então a gente pode dizer que você é uma guerreira e como se fosse aqueles filmes que a gente vê, né? Eu sou fã do Star Wars, né? Vem o nascimento do herói, ele fica relutante, acontece um monte de coisa, mas no final você venceu, né? Porque hoje eu converso muito com a doutora Carla sobre a questão trabalhista. Você é uma pessoa que conhece muito, né, da prática, conhece muito do que pode acontecer, o que, não, esse caso não vai dar certo, esse caso tem chance. Você tem essa visão hoje que eu acredito. Se você não tivesse tido todos os desafios técnicos e humanos, isso talvez não teria acontecido, né? Ter essa clareza. E imagino muito quando a gente olha nossos alunos, não é? É claro para mim que às vezes a falta de maturidade atrapalha a vida profissional, não é? Concordo com você, porque o desenvolvimento humano, principalmente na nossa profissão, é muito importante, porque nós estamos lidando o tempo todo. Tem aquela brincadeira, né? O advogado é psicólogo, o advogado ele tem que ser uma série de coisas e muitas vezes ele até parece que é um membro, uma extensão da família da pessoa. E tem aquele lance também de que o cliente chega para você, traz o problema, joga o problema para você resolver e aí me livrei, agora você que vai resolver. Então nós temos que ter uma série de habilidades, né? Eu diria. E o fator da própria vida, né? Que eu com pouca idade, na verdade, tive que passar uma série de situações que me fizeram forte e que foi muito bom também para que eu, no meu trabalho, me desenvolvesse de uma forma, na minha opinião, né? Adequada, interessada. Então essas coisas também, claro que contribuíram para isso, porque a gente tem sempre que lembrar que nós vamos ter um contato com os clientes, seja ele uma pessoa física ou jurídica. A jurídica nós vamos ter contato normalmente com empregados ou às vezes com sócio, enfim, nós vamos estar lidando com pessoas. E lidar com pessoas sempre requer muito jogo de cintura, né? Além, claro, do conhecimento técnico que nós temos do direito, nós temos que ter também essa parte humana, essa parte de lidar com pessoas. E esse lidar com pessoas, o que eu noto muito, que a gente tem que desenvolver essa capacidade de comunicação, comunicar. Até já aviso pro pessoal que está assistindo lá, que eu sei que você tem um curso de oratória, comunicação e oratória, e muita gente que entra no direito, eu posso dizer que eu fui uma dessas pessoas, eu entrei no direito com um problema de timidez imenso, e a prática diária foi me ajudando a vencer, porque primeiro que eu não sabia que timidez era um problema. Eu demorei para enxergar que eu tinha essa questão, né? Não conseguia falar com as pessoas. Agora, olha, vamos pensar num negócio. Como é que a gente vai ter um advogado que não consegue falar com as pessoas, né? Então, todo esse treino de falar com pessoas, né, no balcão, pedir processo, que era o que a gente fazia antes, e falar com o juiz, falar com o cliente, enfim, com todos esses atores, é muito importante. E eu queria saber se você pode contar uma história curiosa, engraçada. Claro, você vai contar o milagre, mas não vai contar o santo. Alguma coisa que aconteceu numa audiência, por exemplo, que foi muito engraçada e que marcou a sua vida, que você tenha falado assim, nossa, esse dia essa minha atitude me marcou e, enfim, você tem alguma história dessas? Olha, eu tenho muitas histórias, né? As pessoas até brincam comigo e falam assim, você devia escrever um livro de tanta coisa que já aconteceu com você no Poder Judiciário, principalmente trabalhista, que é onde eu mais estou. E várias coisas aconteceram, né? A gente sempre, eu penso assim, a audiência é como um jogo de futebol.
Às vezes está tudo preparado, você acha que vai dar tudo certo e você entra lá e simplesmente o jogo vira. E às vezes também você acha que não está tão favorável e a coisa acaba ficando favorável. Então a gente tem sempre que estar muito preparado para o que venha a acontecer. Só que isso só vai vir, obviamente, com o tempo. Claro que com estudo, você não pode ir despreparado para a audiência, mas com o tempo você vai pegando, né, lá os detalhes de cada área de atuação, porque são bem diferentes, né? A audiência trabalhista ela é muito diferente de uma audiência civil, que tem muita diferença de uma audiência criminal, tanto pelos ritos processuais, que são diversos, como até pela técnica que o juiz utiliza, os advogados que estão lá. Mas voltando ao que a doutora Viviane me perguntou, de histórias, na Justiça do Trabalho, quem já foi, já assistiu a alguma audiência, já viu que lá costuma ser, né, o pessoal fala, nossa, mas é um mercado, um oferece uma coisa, o outro fica discutindo os valores e tal. A gente tem na Justiça do Trabalho a questão de uma insistência para que se efetive um acordo assim que a audiência começa. E às vezes os valores são extremamente longe, né? A pretensão é uma, e aí eu estava numa audiência, estava pela empresa, pela reclamada, e a minha proposta era 40 mil para um acordo, o valor da ação era 1,5 milhão e a pretensão do reclamante era 750 mil reais. Inclusive a advogada frisou para a juíza, e nem um centavo a menos. E aí isso já causou uma certa desconforto até na juíza, porque não tinha, né? Claro que o que eu estou falando é antes da reforma, porque se fosse com a reforma a pessoa de repente ia ficar meio com receio de pedir e não conseguir fazer as devidas provas e depois ter que arcar com custas, honorários, etc e tal, tudo que foi imposto na reforma trabalhista em novembro de 2017, mas isso foi antes. E aí a pessoa insistia que queria 750 mil para acordo e nem R$1 a menos. A minha proposta era os 40 mil. E a juíza começou a fazer uma série de pontuações para tentar chegar no meio termo. E a pessoa tinha um problema que tinha ocorrido, um acidente de trabalho, só que há muitos anos na empresa, isso já estava já tinha havido a preclusão. E a pessoa no dia da audiência apareceu com a mão enfaixada, como se ela tivesse sofrido um acidente de trabalho, tipo, uma semana antes. Nossa. Isso foi causando um desconforto muito grande na juíza, inclusive ela começou a fazer a audiência em pé, e ela falou para a advogada que não sabia onde seria possível naquela ação tirar 750 mil. 1,5 milhão, nem pensar, mas os 750 mil do acordo. Enfim, aí a juíza foi insistindo, a pessoa foi descendo, né, a pretensão. Enfim, e para resumir a história, eles acabaram aceitando os 40 mil reais. De 1,5 milhão. De 1,5 milhão Caramba. a ação. Né? Eles aceitaram os 40 mil, que era a proposta da empresa, que era a proposta máxima. Da empresa já era os 40 mil reais. Então, o que eu notei, né? A advogada, da forma que ela agiu, ela acabou fazendo com que a juíza visse que a pretensão estava muito além do que realmente era devido, a pessoa não tinha tudo aquilo, né, para receber, e estava lá querendo ganhar dinheiro, né? Então eu acho que por conta desse tipo de conduta que havia muito na Justiça do Trabalho, acabou gerando, né, até esses pontos aí da reforma trabalhista, que infelizmente o direito do trabalho, a Justiça do Trabalho, ela estava assim atolada de ações com pedidos que não tinham o mínimo fundamento. Então assim, você via muito essas coisas.
E o que eu vi nessa audiência aí foi que a advogada criou até uma expectativa no cliente de um valor que realmente não tinha nada a ver. E isso era uma coisa que a gente via com uma certa frequência, né? Ocorria muito e que agora não está vendo com tanta frequência, porque a não ser aquelas pessoas que têm o benefício da justiça gratuita, agora vai ter que tomar cuidado com o que pede. Mas isso é uma das 1000 histórias que tem na Justiça do Trabalho. Eu lembro uma vez eu estava numa audiência trabalhista, eu não faço muito trabalhista, mas enfim, às vezes a gente faz, né? E foi numa vara do interior, e aí olha que interessante, o juiz viu que a parte, enfim, também estava fazendo um pedido irrazoável e foi chamar a parte, o autor, para fazer o depoimento, né, para ser ouvido. No meio da fala dele, ele falou assim: mas a empresa não me obrigou a usar o protetor auricular, e era uma fábrica. Aí o juiz falou: você é maior? assim. Você é maior? Você tem babá? Você não assinou lá o documento que sabia que tinha que usar? Ninguém tem que te obrigar. Naquele dia a gente percebeu, né, naquela audiência, que realmente a pretensão dele não ia ser acolhida. Não dessa forma. Porque havia uma... e isso é real, havia uma visão na Justiça do Trabalho de que, claro, o empregado é a parte mais fraca da relação? Sim, com certeza. Mas existe o limite da verdade, existe o limite que não pode ser transposto, né? Então a gente tem bons juízes que conseguem enxergar a situação para dar uma decisão correta. Agora, realmente essa reforma, ela fez uma mudança de paradigma, né? A gente estava conversando outro dia, fora aqui das câmeras, em off, sobre o futuro dessa Justiça do Trabalho, né? E existe até discussão de será que vai seguir a Justiça, ou será que ela vai virar federal? O que vai acontecer? Porque muita gente não acredita mais que vai continuar do jeito que continua, né? Isso tá... Bom, existe uma série de discussões que aí a gente vai ter que vir aqui para só discutir a reforma. Tem uma série de discussões, inclusive no STF, aguardando posicionamentos, principalmente com relação à questão da benefício da justiça gratuita. Existem entendimentos que estão restringindo o acesso das pessoas ao poder judiciário. Enfim, é muito discutível. Tudo é muito discutível. E por ser muito discutível, o advogado também, obviamente, tem aí um campo para trabalhar, que é o que vai ser, qual será o futuro da Justiça do Trabalho no Brasil, né? Que ela vem mudando e agora, nos 2 últimos anos, essa mudança ela está acontecendo, assim, o que não fizeram durante 70 anos estão fazendo agora, né? Exatamente. E eu queria que você contasse uma outra história que eu acho muito interessante, sobre... E tem relação com a questão do advogado e a técnica. Aquela audiência que você fala que o advogado não podia fazer a conta. Ah, tá. Eu estive numa audiência trabalhista, tal pela reclamada, que é a empresa, e eu fiz uma proposta de acordo para um advogado antes de entrar na sala de audiência, que é muito comum que os advogados conversem nos corredores, na Justiça do Trabalho, até por uma questão que, se existir uma conciliação, você possa inclusive solicitar lá para o juízo uma antecipação da sua audiência, o que às vezes é muito bom e favorece todo mundo. E eu cheguei e falei para o advogado que a proposta para acordo era 5.000. Na verdade, o máximo que eu tinha lá era 10.000, né? Comecei com 5 para depois ir melhorando e tal. Enfim, aí ele falou para mim: doutor, eu vou ver com o meu cliente. Ele foi ver, depois já estava chegando próximo o horário da audiência,
Ele falou assim: olha, eu não tenho condições de falar minha pretensão, porque eu não sei se esse valor é bom. Eu falei: nossa, doutor, mas aí vai ficar difícil nós conseguirmos conciliar, porque o senhor não tem uma pretensão e nós estamos ofertando um valor e o senhor não sabe qual a pretensão do seu cliente, então nós não vamos chegar a lugar nenhum. E quando entrou na sala de audiência, ele falou para a juíza, pediu para a juíza adiar, falou que as partes estavam pedindo o adiamento daquela audiência, quando na verdade ele não conseguia falar o valor que ele queria para um acordo, tá? E depois, inclusive, ele falou que não aceitaria, eu até cheguei nos 10 mil, que era o teto, ele falou que não aceitaria aquele valor, o cliente dele até queria, mas ele não aceitaria porque ele era casca dura. Então você vê que ele manteve uma postura totalmente equivocada, né? Quando ele poderia resolver a questão. Depois acabou esse processo rolando um bom tempo, nós nunca fizemos acordo, porque quando foi na audiência posterior ele tinha um valor muito alto e ele acabou recebendo cerca de 10 mil anos depois, né, discutindo nas instâncias superiores e anos depois, ou seja, ele podia ter resolvido aquilo ali no dia da audiência, mas falou que não conseguia fazer o cálculo, para ter uma ideia. Então, para a gente ver como é importante essa formação continuada para o advogado, é muito importante. Ele precisa ter a parte técnica, se você é nosso seguidor e é da área jurídica, saiba que você está condenado à cadeirinha. Eu tive um professor que ele falava isso, né? Lembra? Ele falava, ó, condenado o que é condenado à cadeirinha? Você vai ter que estudar sempre, né? Então precisa dessa formação técnica, tá? E precisa da formação humana, né? Essa visão, assim, ó, sou cascadura, etc. Ele prejudicou o próprio cliente com a atitude. Só para vocês perceberem, né, que o direito, ele exige uma outra forma de estar no mundo, de ser profissional. Não é mais como via lá nos anos 90, o cliente não sabia de nada, né? Hoje não, hoje o cliente entra no site, né, super informados. Então super informados. O advogado, ele não pode ser aquela pessoa que não acompanha os processos, espera chegar a publicação, etc, né? Não vai dar certo, né, a profissão desse jeito, né? Hoje em dia, eles ficam acompanhando o processo, então eles entram na internet, tem coisas que eles mandam e falam assim: eu não entendi muito bem o que está escrito aqui, a senhora pode me esclarecer? E como, diferentemente do advogado, ele tem um processo que é o dele para tomar conta, então ele toda hora entra e fica lá vendo o que está acontecendo, né? E a gente também vai ter que dar esse suporte para essa pessoa, principalmente porque os andamentos normalmente têm algumas palavras técnicas, jurídicas, que ele não consegue entender o que significa, e aí ele vai procurar o advogado para ajudá-lo. E nós, advogados, temos que perder uma coisa que muitas vezes o advogado tem, que eu que tenho que falar para ele o que está acontecendo, ele não pode ficar olhando. Não, isso não existe, porque na verdade o processo ele que entrou, né? Ele é parte. O processo da ele parte. É o autor, ou ele é o réu, enfim, ou ele foi demandado, no caso sendo o réu, ele tem interesse. Não quer dizer que ele não confie no advogado, não quer dizer que ele acha que o advogado não está acompanhando, não é nada disso. A gente tem que ter outra visão. Tem que ter uma visão que hoje ele tem acesso e ele quer ter esse acesso e ele quer verificar como é que está o processo dele. E aí a gente tem que, obviamente, dar esse respaldo a ele quando ele solicita para saber o que está acontecendo lá no processo. Bom, agora só pra gente fechar, eu queria que você falasse o que você acredita que aconteceu de bom e de ruim, pensando aí, que você também começou a estudar nos anos 90, não é? Então, dos anos 90 pra cá, pra você, qual foi a evolução e qual foi uma coisa ruim que aconteceu nesse meio jurídico, né, na sua área trabalhista?
O que você pode contar pra gente? Eu acho que nesses 2 últimos anos as coisas vêm acontecendo, vêm mudando, mas a mudança marcante, pelo menos no direito do trabalho, tem sido dos últimos 2 anos em virtude da reforma trabalhista. Então aí a gente vê uma mudança grande, principalmente na parte processual. Então o que acontece? Tanto empresas como empregados, eles têm que ter uma nova visão, porque as relações de trabalho, na verdade, elas estão mudando. Então, assim, cada vez menos você vai achar empregados CLT. Então, a tendência é o pessoal abrir uma empresa, ser MEI. Claro que a gente sabe que nesse meio aí há fraudes. Sempre tem um problema de fraudes. Mas tem questões que também não são fraudes. E tem outra coisa também, o mundo está mudando e isso reflete nas relações de trabalho. Não tem como resistir. Não tem como ter aquela justiça que tinha há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, porque as relações de trabalho são outras. A globalização, tudo que acontece, as empresas saem e abrem postos de trabalho fora do Brasil. Outro dia eu estava conversando com o filho do meu namorado, que é um rapaz que trabalha como consultor, e ele está prestando serviço para uma empresa que ainda mantém a parte de produção no Brasil. É uma empresa indústria têxtil. Mantém e tem 14 mil postos de trabalho. Nossa. Sendo que ele falou que financeiramente é mais fácil a pessoa produzir lá na China. Então, assim, que bom que essa empresa ainda está produzindo aqui, enquanto as outras estão preferindo produzir na China, por uma série de questões que existe lá na China. Então, assim, tem que se verificar que algumas coisas têm que mudar realmente, porque nós temos aí uma quantidade de desemprego no Brasil que é assustadora. Todo mundo, infelizmente, tem alguém na família que está desempregado. Então tem que se buscar novas situações. E o direito do trabalho, ele tem que acompanhar isso. E com a reforma, seja ela em alguns pontos boa, em outras não tão boas, mas ela está trazendo algumas opções, né? Algumas opções até de contratação que antes não existia. Então, assim, que bom será quando nós tivermos um equilíbrio, né? Conseguir aí buscar um equilíbrio entre o que está acontecendo na sociedade e o que o direito vai garantir para o trabalhador. E até também, obviamente, para as empresas. A gente tem sempre essa questão aí no direito do trabalho de empregado e empregador. Agora, no direito como um todo, a gente viu aí nos últimos anos nascendo novas tecnologias, nascendo o direito aí eletrônico, uma série de coisas, assinatura digital, contratos virtuais. Então o advogado ele tem que estar sempre buscando também acompanhar isso, mesmo que não seja da área dele, mas são coisas que podem aparecer em qualquer área de atuação. Então ele tem que estar também ligado nesse avanço. Isso eu acho que é muito bom e não tem como o advogado fugir disso. Não tem muito como ele fugir. O que eu acredito que teve de pontos desfavoráveis nos últimos anos é que, infelizmente, a nossa profissão ela vem sofrendo com o passar do tempo uma desvalorização. Então cabe também a nós, profissionais do direito, buscarmos tá sempre elevando a nossa profissão, sempre trazendo um ponto positivo, sempre interagindo com clientes, sendo atencioso, buscando realmente voltar a ser o que era antes, porque infelizmente a advocacia, ela, com o passar dos anos, ela sofreu um desprestígio muito grande. Exatamente. Acaba que no fim das contas vira commodity, né? Então são poucos profissionais que são conhecidos, tal. Antes a gente contava nos dedos, né?
os escritórios que existiam. Hoje não, hoje você tem em todo lugar e às vezes falta o cuidado, né? É uma das coisas que a gente trabalha muito com os alunos, principalmente, essa responsabilidade, porque um mau profissional, ele não atinge só a atuação dele, que é ruim no mercado, não, ele vai manchar. Então, o advogado, hoje, ele tem essa possibilidade de, assim, mesmo que ele faça alguma coisa errada, ele não atinge só a própria reputação, ele vai atingir a reputação de toda a classe. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter esse atendimento dentro da ética, né? E sempre ser melhor, sempre agregar, como a doutora Carla falou, sempre agregar valor, agregar outras habilidades ao seu atendimento, porque assim a gente consegue realmente buscar o cumprimento da justiça. Doutora, gostaria de falar alguma coisa? Faltou alguma pergunta que eu não fiz? Não, você foi ótimo. A gente, no bate-papo aqui, teve a oportunidade de falar de tudo. Gostaria de agradecer a oportunidade e o convite e deixar um recado aí, principalmente para os estudantes do direito, que vocês são o sangue novo da profissão e que com certeza, com muita dedicação, muito amor, né, à profissão, vocês vão chegar onde vocês quiserem, podem ter certeza disso. Exatamente. Olha, gente, foi muito bacana, agradeço muito a doutora Carla que veio conversar conosco. Deixo aqui o nosso estúdio na Zona Norte de braços abertos para que a gente fale de outros temas. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você, se você quiser ter mais alguma informação sobre direito do trabalho, você vai ter um link aqui para se inscrever e aí a gente pode trocar ideias. E, enfim, você gostou do nosso vídeo? Dá um joinha, porque você ajuda a gente a crescer, tá? Tem muita coisa na internet, claro, muita coisa boa, e a gente quer também levar o melhor, a melhor informação, a melhor visão sobre o direito. E eu preciso de você para ajudar a crescer esse canal. Vamos aí, esse ano a gente está na meta dos 1000 inscritos. Né? Estamos aí com 300 e poucos, então conto com você e venha mais vezes. Vamos falar aí sobre muitas coisas nesse ano de 2020. 2020 estaremos mais frequentes. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até.